fechei a janela para poder falar um pouquinho aqui com vocês. Eu recebi uma mensagem em um vídeo que eu falei sobre... Eu não me lembro que vídeo que foi. Que eu falei como que funciona a ajuda em casa, de organização, de limpeza. Organização não, a organização sou eu que faço. Mas de limpeza da casa. Que o meu marido me ajuda bastante na organização da casa, na limpeza, de janelas, esse tipo de coisa. Eu fiquei impressionada com... Não fiquei impressionada porque eu já imaginava isso. Eu recebi uma... Eu quero deixar aqui do lado do vídeo a mensagem que eu recebi de uma inscrita, dizendo que eu era uma pessoa de sorte porque não é a grande realidade do Brasil os maridos ajudarem as esposas em tarefas de casa. Eu conheço bem isso porque uma parte da minha família mora em Minas, e em Minas esse tipo de serviço homens nenhum ajudam. Eu não conheço um homem na região da minha mãe que ajude em casa. Mas em São Paulo eu conheço alguns que ajudam, mas bem pouco também. Eu acho que essa cultura, isso é cultural e isso tem que mudar. Eu acho que isso tem que mudar porque as mulheres também ajudam nas despesas de casa. Então, do mesmo jeito que o homem é provedor, a mulher também é provedora. Então, isso tem que mudar, gente. Eu, sinceramente, não casaria com um homem machista e muito menos que não visse esses detalhes, não ajudasse. Eu acho que antes só do que mal acompanhado. Eu sempre tive esse pensamento. Então eu estou assim desabafando, concordando plenamente com essa minha inscrita. Gostaria de agradecer a ela por ter feito esse comentário, que é uma grande realidade no país. Muitos homens não têm interesse de fazer alguns reparos, não tem manualidade, mas eu acho que isso é falta de prática, de querer. Vamos colocar um papel de parede ali, vamos colocar um revestimento aqui. São coisas que você aprende até no YouTube. Quantas coisas que eu não aprendi no YouTube? Eu aprendi a fazer uma parede de cimento queimado, nunca fiz na minha vida. Mas eu tenho que dizer que eu sempre tive manualidade, com muito tipo de coisa, com a gente também adquire. Então, aos homens que são inscritos no canal, é sempre bom a gente aprender outro tipo de... que não tenha nada a ver com o seu trabalho. Igual, o meu marido trabalha o tempo inteiro no computador. Ele só trabalha. Quando eu conheci ele, quando a gente começou a namorar, a mão dele parecia assim, lisa. Eu falava assim, nossa, mas como sua mão é lisa? Olha o que eu tô falando aqui, gente. Mas é a realidade. Então, não custa, é tão gostoso. Eu adoro pintar a casa, gente, eu adoro. Então, eu acho que os homens estão precisando de uma chacoalhada das esposas, viu, gente? Porque, além de ser prazeroso, dá um prazer imenso de ver aquilo que a gente fez, também é uma economia, né? Então, aqui em casa, eu acho que eu não casaria nunca com um homem assim. Eu sempre soube que o meu marido sempre gostou de coisas de casa. O homem italiano, o francês, eu tenho que dizer os que eu sei, né? O alemão eu não sei.
Mas os italianos e os franceses amam casa bonita. Então eles adoram arrumar casa. Eles são assim, eles não gostam só da estética. Gostam de casa. É admirável. A gente tem um amigo e esse amigo ele comprou uma casa e ele fez o closet na casa dele. Ele mandou fazer a porta do closet, que é uma porta de correr, e em cima da porta do closet ele fez um curso. E eu não sabia, porque na época eu recebi, eu conheci esse amigo italiano antes do meu marido, que ele foi um dos primeiros a chegarem no Brasil. Eu fiquei tão encantada quando eu fui conhecer a casa dele. Ele é casado com uma russa. Porque eu não conhecia a parte assim tão pessoal dele, sabe? Eu sempre conhecia como hóspede, mas não, e como pessoa, esse tipo de coisa, mas não intimamente assim. Aí fui na casa dele, aí ele foi me mostrar as coisas que ele tinha feito na casa. Praticamente ele que decorou a casa. Gente, mas vocês não têm ideia. Que coisa linda, que capricho. Ele fez um curso, porque ele já tinha essa ideia de fazer isso na casa dele. Ele fez um curso de vidros, de montagem. Eu não sei te falar, eu sei que era relacionado a vidro. Ele fez um vitral para colocar em cima do closet. O vitral todo colorido. Gente, mas era um espetáculo. Eu falei assim, você que fez, Roberto? Foi eu que fiz, Michele. Agora deixa eu te mostrar, Michele, o que eu fiz com a minha cama. Eu comprei uma cama, tipo cama de hotel, com colchão duplo, né? E a cabeceira, eu peguei o sofá, o encosto do sofá, que foi do meu avô. E eu mandei um tapeceiro acolchoar mais, porque já estava precisando, e coloquei todo em veludo verde. Meninos, eu fiquei encantada. Aquela cabeceira maravilhosa com revestimento em madeira trabalhado e aquele veludo com capitonê. Mas capitonê é aqueles botões que você coloca e franze, vários botões. Gente, eu fiquei encantada, mas ficou lindo demais. Eu falei assim, Roberto, mas eu não sabia esse seu lado, eu não conhecia esse seu lado. Aí ele falou assim, aí eu comprei essas mesas redondas e coloquei na beira. Ele colocou 2 mesas redondas, parecida com a minha, vou mostrar para vocês. E coloquei uma toalha de seda sobre, formando como se fosse um comodino. Comodino é a mesa lateral da cama. Eu fiquei tão encantada com aquilo. Aí a casa tem 3 andares. E na parte de baixo é tipo uma cantina, salão de festa, sabe? E tem uma sala que ele faz como se fosse ateliê. Eu falei assim, Roberto, o que é isso, Roberto? Você fez curso de pintura? Ele estava pintando um plantio de girassol, mas estava tão perfeito. Sabe quando a pintura tem aquela espécie de 3D com detalhes na tinta a óleo? Eu falei assim, você fez curso? Ele falou assim, não, Michele, é tudo com livro. Eu leio, aprendo, estudo. Eu falei assim, nossa, Roberto, que talento. Nossa, eu não esperava isso de você. Aí, quando eu subi para os quartos, tinha uma escada bem bonita. E
E na sala, ele tinha uma tapeçaria linda, linda. Eu falei assim, que tapeçaria linda. Ele falou assim, é do seu país. Era uma tapeçaria de mais ou menos uns 2,5 metros, quase 3, de largura e um metro e pouco de altura. Eu falei assim, que coisa maravilhosa, onde você encontrou? Ele falou assim, eu comprei numa feirinha a céu aberto no Rio de Janeiro. Aí, ele, na escada, ele tinha várias pinturas e molduras. As pinturas ele colocou em moldura estilo antiga, meia larga, sabe? De baianas. Eu falei assim, essas baianas é tudo do Brasil. Eu fiquei tão encantada porque nós brasileiros damos tão pouca importância ao trabalho, às pinturas que a gente encontra de brasileiros, que eu fiquei assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu falei assim, nossa, quando eu chegar no Brasil, eu quero comprar algumas telas, alguma coisa, sabe? Aí eu comprei uma pintura feita no tecido e emoldurei, que eu vou mostrar depois pra vocês. Aí eu tô conversando tanto hoje, né? Mas eu queria, mas o assunto mesmo é que eu fiquei encantada com essa inscrita falando sobre que eu sou uma pessoa de sorte por ter um marido que ajuda em casa. Gente, hoje em dia, os tempos de Madalena já era, né? Por favor, hein? Todo mundo tem que cooperar. Mas voltando à questão principal que eu vim aqui para falar para vocês, que eu fiquei assim... refletindo sobre essa mensagem dessa inscrita, né? E eu gostaria de falar para ela que eu fico feliz dela ter feito esse comentário, porque é a grande realidade que muitas brasileiras vivem. Relacionamentos que não cooperam, que não ajudam a família. E a questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é sim, é o que eu sempre gostei. Nós somos seres que podemos fazer o que a gente quer, a gente pode escolher, a gente é fruto das nossas escolhas. Nós mulheres temos que ter sim muito discernimento para fazer boas escolhas. A gente tem que fazer boas escolhas. Eu tenho que dizer... tive convívio na hotelaria com hóspedes franceses, ingleses. Tenho um vizinho no apartamento que a gente tem, inglês. E que mais? Francês, italiano, inglês e alemão. Tive convívio no meu comércio porque uma cliente tem uma irmã e ela trouxe essa irmã para fazer cabelo comigo e o marido também que queria fazer umas mechas. O marido era alemão, então eu conheci ele e o genro dela, que eram alemães. É de Frankfurt. E todos, gente, todos esses estrangeiros ajudam bastante em casa. Eles gostam de casa bonita, eles gostam de passear. São pessoas boas mesmo, assim. Eu não estou dizendo que o brasileiro... Eu tenho vários amigos, maridos das minhas amigas, que também são bons companheiros. São poucos, eu acho poucos ainda, homens brasileiros que ajudam as mulheres em casa. Hoje em dia todo mundo trabalha
tanto o homem como a mulher, então os trabalhos têm que ser divididos. Se não tem condição de estar pagando uma pessoa para fazer, hoje em dia poucos são as famílias que têm uma funcionária em casa. Geralmente é quem tem filhos que ainda precisam da necessidade de ter uma funcionária em casa. Mas casais que já têm os filhos já crescidos, geralmente contratam diaristas. Mas quem não tem esse tipo de serviço, tem que ser dividido sim as tarefas diárias de casa. Principalmente se a casa é grande, se você... Eu acho que não interessa se a pessoa trabalha fora ou se não. Existem equipamentos hoje em dia. A maioria dos europeus tem esse tipo de equipamento, que é robô, aspira e limpa, vaporela, produtos de limpeza a vapor. Então isso facilita a vida da dona de casa, que não é só dona de casa, que também trabalha fora. Eu acho importante as mulheres refletirem sobre isso, sobre suas escolhas, porque hoje em dia relacionamento está tão descartável, está tão, assim, nesse sentido eu sou muito antiga. Parece que eu sou uma pessoa mais velha do que até minha mãe, sabe? Concordando plenamente com essa minha inscrita. Gostaria de agradecer a ela por ter feito esse comentário, que é uma grande realidade no país. Muitos homens não têm interesse de fazer alguns reparos, não têm manualidade, mas eu acho que isso é falta de prática, de querer. São coisas que, a partir do momento que você tem a sua casa, você tem prazer em fazer. Vamos colocar um papel de parede ali, vamos colocar um revestimento aqui. São coisas que você aprende até no YouTube. Quantas coisas que eu não aprendi no YouTube? Eu aprendi a fazer uma parede de cimento queimado, nunca fiz na minha vida. Mas eu tenho que dizer que eu sempre tive manualidade, como bem adquire. Então, aos homens que são inscritos no canal, é sempre bom a gente aprender outro tipo de... que não tenha nada a ver com o seu trabalho. Eu conheci ele quando a gente começou a namorar, a mão dele parecia assim, lisa. A gente vai falando de tudo um pouquinho. Deixa eu mostrar um pouco dos quadros que eu tenho aqui em casa. Aqui são quadros antigos. É uma serigrafia que é da cidade do meu marido. A cidade do meu marido é mais antiga do que Roma. Ela é antes, para vocês terem ideia, ela é antes do cristianismo. Tem um templo pagão muito conhecido na cidade, que é antes do cristianismo. Aqui é uma casa estiva. Casa estiva é casa de verão do Papa. Então, o Papa tinha uma casa de verão na cidade do meu marido. E aqui é pescadores, porque a cidade é um litoral. Aqui é a parte, porque é uma cidade que fica a 1 hora de Roma. Aqui tem esse aqui é visão antiga. E aqui é o templo pagão, que eu falei para vocês. A cidade foi toda bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Só foi poupada Roma porque era uma cidade importante romana, né? Roma, né? Então, para vocês terem ideia, a cidade é dividida em 3. A cidade do meu marido. A parte
histórica que está acima desse prédio, que tem parte romana, tem muita parte romana. Então a cidade é romana, depois veio para medieval e a moderna, que não está aqui. É bem bonita a cidade. E também praticamente é uma cidade de veraneio dos romanos. Os romanos se dividem entre a cidade do meu marido e uma cidade vizinha a Roma. Muitos romanos que têm casa na cidade do meu marido. Tá vendo? Parte. Depois eu vou mostrar outras serigrafias que eu tenho. Aqui eu pus uma pregueira, a pregueira de São Francisco. Tá vendo? É um papel especial. Esse mesmo papel eu tenho do batizado do meu filho e também do meu casamento. Foi tudo escrito assim. Só que eu coloquei dentro de algum lugar e não acho, gente. Aqui é uma aquarela que o meu filho fez. Eu achei tão lindo que eu emoldurei. E aqui é o Cântico das Criaturas, também de São Francisco de Assis. Aqui eu emoldurei algumas serigrafias japonesas, tá vendo? Eu emoldurei nessa moldura. E aqui também é outra serigrafia japonesa. Oh, caramba. Aqui é um conjunto de telas que eu coloquei na sala. Com as minhas cores preferidas. Esse é um dos quadros que eu paguei um pouco mais caro, porque é uma aquarela com giz de cera, uma obra chamada Meninos de Rua. Eu tenho que trocar o passepartout dele. E aqui é uma pintura que eu ganhei da minha cunhada, que a gente encontrou numa galeria no Rio de Janeiro. Adoro demais. Aí eu só emoldurei. No meu segundo carnaval do Rio de Janeiro, a gente visitando galeria, gente. Mas eu não resisti a essa tela e a minha cunhada vendo isso, ela comprou para mim e me deu de presente. Amei esse presente. Aqui são pinturas em tecido que eu emoldurei. E aqui é a minha cozinha, que vocês já conhecem, né? Eu fiz pequenas aquarelas, emoldurei, coloquei a minha bonequinha, Kokashi e... Aqui é uma serigrafia que eu ganhei da minha sogra, da antiga estampa Regione Lazio, Azienda Autônoma Soggiorno e Turismo, que significa antigas estampas, antigas serigrafias, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque é bem grande, ó. É uma serigrafia da cidade antiga. Na realidade, essa daqui é uma serigrafia da parte... Ai, meu Deus, me deu um branco. Da parte medieval. Eu tô com feudal na minha cabeça. Então, a cidade era toda cercada na época... Existe ainda os muros. Na época... Me deu branco de novo. Nessa época medieval. E a parte antiga é mais para cima. É como se fosse uma colina. A cidade é cheia de montanhas. Aqui tem a parte antiga. Depois da medieval tem a parte antiga. E embaixo, próximo da praia, é a cidade moderna. Deixa eu mostrar.
Está de cabeça para baixo. Tá vendo? Isso aqui tudo é época medieval. Olha. Parte medieval. Imagina que na época medieval eles construíram como se fosse uma área de serviço coletiva, onde tinha o poço, água, tanques, mas tanques parecidos com o que é hoje. Incrível, né, gente? Isso aqui tudo é época medieval. Se vocês observarem, existe, nessa parte aqui, existe parte medieval com parte romana. Vou mostrar aqui. Olha as colunas. Colunas, tá vendo? Romana. Nossa, tem bastante ainda. Eu ainda dei pra minha mãe. Aqui é uma cópia igual àquela que eu coloquei, tá vendo? Na moldura do quadro. E aqui outra cópia idêntica à primeira que eu mostrei pra vocês, mostrando a parte medieval dos... Eu vou mostrar, eu vou ver se eu acho algumas fotografias para me mostrar para vocês a cidade. Essa parte aqui, se não me engano, eles construíram uma porta romana que passa para Caminho de Nápoles. Para ter quadro na parede, ele não precisa necessariamente ser assinado ou uma obra de arte. Basta a gente usar a criatividade e a imaginação. A gente pode estar utilizando. Na cozinha, o que eu utilizei? Um simples pano de prato. Um pano de prato que eu achei bonito, que eu tinha comprado, imagina, na época do meu casamento. Que é um pano de prato estilo Art Deco. Você pode estar usando um lenço, você pode estar utilizando serigrafia, você pode estar simplesmente comprando uma tela, comprando uma brocha com uma tinta da cor desejada e tá simplesmente fazendo uma listra, uma estricha. Basta utilizar a imaginação. A única coisa que eu não gosto, sinceramente, é quando a pessoa imprime coisas de papel. Aí eu não acho legal. Se pelo menos fosse um papel bom, de boa qualidade, aí sim pode até ficar legal. Mas basta usar um pouco a imaginação. E vocês vão ter coisas assim criadas por vocês e bem legal.